Sejam bem-vindos a mais um Conexão Empresarial e hoje eu trago para vocês um bate-papo super especial com Nicolai Arias de Freitas, ele que está à frente da Aquavita, essa marca de água que todo mundo conhece e que a sua história e a história da empresa, né, Nicolai, estão intrínsecas, porque você praticamente nasceu aqui dentro, exatamente desse lugar onde nós estamos hoje. Primeiro, agradecer por você abrir esse espaço, agradecer por você falar com a gente, com o nosso público, porque eu acredito que o DNA, o seu DNA, a sua história está diretamente ligado com a história da Aquavita, né? Obrigado, Joca. Obrigado a todos aí que estão assistindo. Sejam bem-vindos ao programa. É um prazer estar aqui com você, não só compartilhando a nossa história, como também compartilhando a história da Aquavita, que é uma empresa que eu nasci dentro dela, literalmente nasci dentro dela. Então, quando eu nasci em 99, ela já tinha 2 anos, ela já tocava, já existia. E quando eu nasci, eu fui nascido e criado aqui nessa fazenda. Então, a Aquavita faz parte desde o meu berço. A mais gostosa e mais levinha, como Olha, eles dizem. de fato é mesmo, já acabei de tomar porque estava um calor danado aqui e ela é muito refrescante. Fala um pouquinho sobre o posicionamento da empresa, né? Vocês já têm aí quase 3 décadas de história e ao longo desses anos, né, outras marcas, outras empresas, concorrência muito forte. Qual que é a característica principal que torna a Aquavita essa marca ainda tão relevante e com uma presença tão marcante em todos os supermercados, restaurantes da nossa região? São 29 anos de mercado. A marca começou em 1996. E quem consolidou, quem começou foi meu pai e meu avô. O meu pai, ele descobriu a fonte andando a cavalo, a fonte fica nessa direção aqui. E o meu avô tomou a frente de construir, né, todo o barracão e começar o setor de marketing, começar o posicionamento da marca. Na época, em 96, as pessoas elas não estavam preocupadas em beber água mineral. Nessa época não se falava muito de água mineral, as pessoas tomavam água de torneira mesmo, isso era muito mais normal do que você comprar um galão de 20 litros, né? E o meu avô, ele consolidou a marca em 96, meu avô fez o posicionamento da marca, meu pai nessa época ele morava em Rondônia, ele era piloto de helicóptero, ainda atua nessa profissão. E quando meu pai ele retorna de Rondônia, alguns anos depois, ele toma a frente junto com meu avô. E juntos eles posicionaram a marca Aquavita no mercado e consolidaram a base. Então a base, o alicerce da Aquavita, ele foi muito bem consolidado. E é por isso que você consegue ver que ela tem quase 3 décadas, 29 anos de mercado e a gente continua sendo líder do mercado. Mas ele foi consolidado uma base no galão de 20 litros. O galão de 20, o galão de 10 litros foi a base e o alicerce que a Aquavita se consolidou. Então é muito importante entender nesse processo que o foco da empresa sempre foi direcionado para o galão. Claramente a gente foi para a linha descartável, a gente tem, né, desde os copinhos até as garrafas de 1,5 litro, tem água com gás, água sem gás, 500 ml, então a gente tem toda a parte descartável, mas o foco da empresa, né, quando ela foi fundada, foram os galões de 20 litros. A fonte da Aquavita é aqui nessa propriedade? A fonte da Aquavita é nessa propriedade. E o lema da Aquavita, Joca, que o meu avô sempre carregou, meu pai sempre carregou e eu carrego, não só da água mineral, como da madeira também, é que é direto da mina para você. Então, tudo que a gente faz é aqui na empresa, não tem terceirização de absolutamente nada, inclusive o sopro da garrafa é feito aqui. E me diz uma coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre embalagem, sobre a marca. Quais são as características da água que torna ela uma água diferente? Além da marca e do posicionamento, o produto em si é um produto diferenciado, né? Essa água que sai da mina aqui, quais são as características dela que são mais relevantes? Ela tem um teor de sódio muito baixo, que as pessoas pouco se atentam, muitos procuram uma água com pH, né? Eu quero pH, mas não se atentam ao sódio. A água mineral nossa, a Aquavita, ela é uma água que vem de mina, então ela aflora do chão, então não é feita de poço, não é feita buraco, ela sai mesmo, então ela tem uma característica diferente por isso. Tem os minerais característicos da água que torna ela mais leve e o sódio que é muito baixo. Então é uma água que mata a sede. Eu não sei se você percebe, mas é uma água que você toma e ela te mata a sede. Você não fica carregado com ela. Quando a gente olha as pessoas que vão ao supermercado e tem esse hábito, eu tinha essa mania de olhar só o pH, né? Então a gente olha aqui características físico-químicas, pH a 25 graus, 5,54. Mas por que o sódio é tão importante? O que a gente tem que olhar então para escolher Eu quando eu vou olhar uma água, além de olhar os minerais, a composição mineral, eu olho principalmente a parte do sódio. Então se o sódio ele for muito alto, tem águas aí que tem 30 de sódio.
A nossa tem 2, um pouquinho aí. Então, tem água que tem um teor de sódio muito alto, certo? E muitas pessoas que batalham, inclusive teve uma cidade, uma época que gerou um rumor que a Aquavita matava a pedra no rim, porque ela tinha um teor de sódio tão baixo e as pessoas que têm problema com muito... A água no rim, a pedra no rim, é por conta de... Exato, Então as pessoas que tinham esse problema, elas começaram a tomar Aquavita e começaram a resolver o problema. Lógico que é um rumor, isso não é uma verdade absoluta, mas por eles terem aumentado a quantidade de água, a circulação de água no organismo e essa água proveniente estar com baixo teor de sódio, resolveu o problema de algumas pessoas que começaram a falar sobre isso na época. E agora falando de diferenciação de lançamento, né? Eu vi aqui essa garrafa, eu já notei ela em alguns restaurantes da região, que ela tem uma garrafa completamente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto vocês investem em trazer novidades e tendências em termos de embalagem e o quão importante tem sido para vocês essas parcerias com marcas e restaurantes da região com esses trabalhos collab, em termos de presença e maior percepção de marca. Aí são 2 pontos cruciais a serem entendidos da parte de um sucessor, tá certo? Como eu nasci, eu fui criado, desde que eu me conheço por gente, eu falo sobre a Aquavita. E um bom sucessor, ele preserva o passado, mas ele ajusta o futuro. Se você pega um sucessor que somente copia e cola tudo que foi feito no passado, essa empresa está suscetível ao fracasso. Você precisa preservar o passado, você precisa colocar o passado de uma forma que ele vai se manter a essência, ou seja, a base que foi consolidada, ele se mantém, porém você precisa fazer ajustes técnicos para o futuro. E aí foi onde eu entrei junto com o meu pai. O meu pai, ele teve a ideia dessa garrafinha lisa, ele sempre falou sobre essa garrafa lisa, então eu fui atrás do fornecedor da gente fazer o sopro aqui da garrafa nesse formato e eu comecei a investir em fazer rótulos diferentes. Então eu comecei a pensar numa ideia mais minimalista, na questão do rótulo do beija-flor, imaginei fazer collab com marcas, imaginei fazer agora, tem outros projetos em mente, suplementação para entrar na parte atlética, tem a parte de... Aí tem outros envases que eu não posso compartilhar ainda, mas tem outros projetos que estão por vir, porque eu vejo essa parte do sucessor. O sucessor ele tem que pegar toda a sua base, tudo aquilo que foi consolidado, tudo aquilo que foi feito, preservar aquilo, mas fazer ajustes técnicos para que o futuro, né, a gente consiga continuar se mantendo líder do mercado. Agora me diz uma coisa, você falou em sucessão, né? Já são 3 gerações, seu avô e seu pai que fundaram, você ainda era muito criança. Na verdade, você nasceu, a Aquavita já existia e agora você que está à frente do negócio. Hoje são quantos colaboradores diretos aqui na empresa? A gente tem da empresa aproximadamente 50, se somar toda a estrutura de fazenda e empresa. E aí uma pergunta que eu te faço, isso até te pego de forma de surpresa, se você consegue fazer uma avaliação do dia que você começou a trabalhar na empresa até hoje, alguma visão de negócio que você tinha e que o seu pai ou o seu avô te ajudaram a perceber de uma outra forma? Se você aprendeu alguma coisa estando ao lado deles, algum aprendizado? Eu aprendo todo dia e aprendo até hoje. Isso é uma constante... Eu digo que o maior problema do jovem, e eu já tive isso e continuo tendo, acredito que a gente, como jovens, a gente tem essa dificuldade, a gente quer consolidar e consegue que a gente quer reinventar a roda. A gente quer inventar o mundo, né? A gente quer abrir 55 mil frentes diferentes. Como se tudo que foi feito agora não prestasse. Essa é a visão do jovem quando ele entra. Então, quando eu entro lá em 2022, né? Porque eu estava morando em 2020, eu estava morando na China. Eu volto da China, eu estava fazendo faculdade lá, eu volto de férias, aí a pandemia começa. Então eu ingresso no setor administrativo e financeiro por acidente, porque eu estava fazendo faculdade na China. Então em 2020, quando eu assumo o escritório, quando eu assumo a empresa, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso aprender primeiro o que faz aqui. Perfeito. O que o escritório faz, o que a contabilidade faz, o que o financeiro faz, como que funciona DRE, fluxo de caixa, todo esse trâmite. Aprendi o básico, aprendi o beabá. Aí começa a soberba do jovem. Não, a gente precisa reinventar isso, precisa fazer assim, tem que ter ajuste, tem que fazer... Aí você começa a querer fazer um monte de coisa. Meu pai e meu avô nunca me cortaram, mas eles sempre me explicaram. Então, através da experiência do meu pai e do meu avô, eu aprendi muito e continuo aprendendo. Eu nunca vou... Hoje eu tenho muito mais humildade ao tratar, ao entender a visão deles.
E eu acho que isso só acontece com o tempo, não adianta você querer tentar apressar o processo. O jovem, ele vai querer fazer isso, ele vai quebrar a cara e depois ele vai entender que o experiente, ele é experiente porque ele viveu aquilo. E as experiências se somam, né? Com certeza. E no próximo bloco vocês continuem aí, porque o Nicolai vai falar um pouquinho sobre o input, né? O que ele trouxe de fato para dentro da gestão, vai falar sobre a história de vida dele, como ele disse, ele fazia faculdade na China, tem experiência internacional e o quanto o posicionamento dele nas redes sociais pessoais dele tem contribuído para o posicionamento também da Aquavita. Vocês fiquem por aí e a gente volta já. Estamos de volta com esse bate-papo super legal, com esse empreendedor jovem, 20 e pouquinhos anos, né, Nicolai Arias de Freitas. Não me ousei a pronunciar o outro sobrenome, porque é bastante diferente e tem uma razão. Nicolai, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Você é brasileiro, nascido em Araçatuba, não? Então eu fui nascido em São Paulo, meu pai ele é brasileiro, minha mãe é eslovaca, então desde criança eu tenho raízes tanto nacionais aqui no nosso país, Brasil, como também europeias, até de uma forma de piada, de brincadeira, que não me leve a sério, por favor, mas dizem que essa é a unção mais perigosa, porque tem um jeitinho brasileiro com a educação do europeu. Então isso aí vira uma bagunça. E qual foi Você sempre morou no Brasil? Você falou no primeiro bloco que você morava na China. Fala um pouquinho sobre suas experiências internacionais, onde você já morou. Eu já morei na Eslováquia, né? Quando eu nasci aqui em São Paulo, eu fui para a Eslováquia quando criança, depois retornei. Fiquei aqui há alguns anos, morei nos Estados Unidos, morei em Nova Orleans, na Louisiana, morei em Boca Raton, em Melbourne, eu morei no Colorado também, eu morei em 4 ou 5 lugares diferentes dos Estados Unidos e morei na China também. Então eu tive essas experiências diferentes. Nos Estados Unidos eu fiz o meu colegial e na China eu comecei a fazer a minha faculdade. Não tive como terminar por conta da pandemia. Então eu retornei para o Brasil ali em 2020, em janeiro, de férias, literalmente 2 dias depois que eu estava aqui no Brasil começou a pandemia. Aí eu não pude retornar para a China. E você com essa vivência, né, essa influência da família da sua mãe, né, uma família com raízes europeias, sua vivência internacional, você tem envolvimento em diversos projetos, é uma pessoa engajada politicamente. Qual que é a sua avaliação que você faz do nosso país enquanto empresário? Assim, quais são as características que tornam o Brasil um país bom para se investir e onde você acha que o nosso país ainda precisa evoluir? O Brasil, ele tem... Eu falo que, assim, todo ser humano, nós temos a zona de graça. A zona de graça é onde você exerce um papel e você não tem dificuldade em exercer esse papel. Um exemplo, para mim, o esporte, na corrida, eu tenho minha zona de graça. Então eu corro e eu faço isso com tanto prazer que eu não preciso de esforço para fazer essa atividade. Eu adoro entrevistas, adoro televisão, adoro mexer com gente. É minha zona de graça. Eu estou num lugar onde eu não exerço um esforço muito grande para estar fazendo aquilo. Mas a zona de graça, ao mesmo tempo, é a nossa zona de desgraça. Então, quando você tem uma zona de graça em um sentido, aquele sentido pode se tornar uma zona de desgraça. Eu vou dar o exemplo. Então, eu tenho uma facilidade com a comunicação. Eu gosto da comunicação. Isso é minha zona de graça. Ela se torna desgraça quando eu começo a usar essa comunicação para fins negativos. Agora, o Brasil é a mesma coisa. O Brasil tem a zona de graça que é o brasileiro. O brasileiro é a nossa zona de graça, mas a de desgraça é o brasileiro também. Então, ao mesmo tempo que o Brasil, o seu ponto positivo é o povo, o ponto negativo é o povo também, infelizmente. Eu vejo que o Brasil é um país espetacular para você fazer investimentos de todos os tipos possíveis. A gente tem um clima bom, a gente não tem desgraças naturais, raramente acontece alguma coisa, não tem terremoto, não tem furacão, a gente não tem problemas significativos aqui. A gente tem minério, a gente tem água mineral, a gente tem recurso natural, a gente tem agricultura, a gente tem tudo no nosso país. A gente é abençoado, a gente é um povo abençoado. Falta o brasileiro entender a grandeza do nosso país e não permitir desrespeito com o nosso país. Mas não é só não permitir desrespeito com o nosso país, é não permitir desrespeito com nós. Perfeito. É com você, o seu CPF que você não pode permitir desrespeito. E você não pode permitir desrespeito, assim como você não pode desrespeitar. Então, como eu falei, o Brasil ele tem a sua dádiva. Você tem todas as pessoas no mundo, quando você fala que é brasileiro, eles sorriem pra gente. Eles gostam de saber que nós somos brasileiros, mas ao mesmo tempo eles têm receio de trabalhar com a gente. Porque também, ao mesmo tempo que sabem que somos queridos, nós também somos instáveis.
Nós temos uma cultura, entre aspas, fraca, de certa forma. Então a gente está acostumado com o jeitinho brasileiro, a gente está acostumado com muita coisa que o brasileiro está na sua zona de graça, que é a zona de desgraça também. Essa questão do jeitinho é sensacional, porque as pessoas não param para analisar o quão pejorativo é a fama do jeitinho brasileiro, que o jeitinho brasileiro nada mais é do que alguém tirar proveito antes que alguém faça, né? Aquela sensação, se eu não fizer, alguém vai fazer no meu lugar, então eu sonego um imposto, eu pago uma propina para o... E aí eu falo, é o seguinte, eu, Nicolai, eu trabalho como empresário e eu sonego imposto. Vamos falar assim, o Nicolai, ele está sonegando imposto ali. Se esse cara, que é um empresário, sonega imposto, quando ele é colocado na política, ele vai se tornar corrupto também. Porque ele vai reverberar em todas as esferas da vida dele a essência. Então, eu, Nicolai, eu não sonego imposto justamente porque quando eu sou colocado na política, ou se eu sou colocado na empresa, ou se eu sou colocado em qualquer esfera da sociedade, eu não vou estar fazendo algo que vai quebrar os meus princípios e os meus valores, entendeu? Então, quando a gente entende essa esfera humana do Brasil, a gente entende que a gente tem dentro da nossa vantagem e a desvantagem também. Qual é a maior dificuldade do empresário hoje? Encontrar gente para trabalhar. E eu estou falando de todas as esferas. Eu não estou falando de fazenda, não estou falando de indústria, eu estou falando de todas as esferas. Edição de vídeo, captação de vídeo, qualquer coisa que você vai fazer hoje é difícil de achar gente para trabalhar. É difícil de encontrar gente, empresário, é difícil de encontrar sem ser mimizento, sem ser vitimista, sem ser aqueles caras que enchem o saco. Então, eu acredito fielmente no Brasil. E acredito no futuro dele também, mas a gente precisa reeducar a mentalidade do brasileiro. E isso, para mim, com a minha experiência de China, Eslováquia, Estados Unidos, Canadá, eu já conheci praticamente, quase que todas as esferas do mundo. Eu conheço vários cantos, eu conheço vários povos, eu conheço várias pessoas, várias mentalidades. E é isso que eu consigo agregar. Na minha concepção, depois que eu conheci a China, que é a potência que é, e que um dia foi miserável e ela conseguiu... Não, foi recente. Recente, tô falando de coisa há 40 anos atrás, ela estava trocando o trabalho por um prato de comida. Sim. Então, se a China conseguiu, só de remanejar isso aqui, por que não o Brasil? Agora, isso começa de você, que está assistindo. Começa de você, que está me entrevistando. Começa dos bastidores do pessoal que está aqui organizando, começa da empresa, começa de mim como empresário, começar a abrir a minha boca e começar a falar isso para as pessoas. Começar a conversar com as pessoas, começar a ensinar as pessoas as coisas que eu sei. E parar de ficar retendo aquilo que eu sei com aquela narrativa de mas o que vão pensar de mim? Mas o que vão... Não, cara, você tem uma coisa que é muito valiosa, que é a sua experiência de vida, que é o que meu pai e meu avô me passaram, que é o que uma empresa de 30 anos carrega, é experiência, ela é consolidada. Mas essa coisa consolidada, essa base consolidada, ela precisa ser preservada, mas com ajustes técnicos para o futuro. Como eu falei, o sucessor, ele preserva o passado e ajusta o futuro. Então ele deixa a essência. Perfeito. Nicolai, agora eu quero que você me fale sobre o Nicolai, formador de opinião nas redes sociais. Seu Instagram já tem mais de 100 mil seguidores. O quanto que o seu posicionamento pessoal ajuda no posicionamento da Aquavita? Eu ainda não fiz essa conexão. Então hoje o meu Instagram ele é voltado mais para a parte de alta performance empresarial, alta performance integral, que eu falo que é corpo, mente e espírito. Então eu trabalho mais nesse sentido com ênfase na corrida. Eu ainda não fiz a junção, ainda não fiz a unção. Eu ainda estou trabalhando isso, eu ainda estou tentando entender como é que eu posso fazer. Não tenho uma verdade absoluta e não tenho a resposta de todas as perguntas. Eu ainda não cheguei nesse denominador comum. Como fazer o meu perfil profissional, o CPF por trás do CNPJ Aquavita, como fazer essa conexão? Mas ela já não acontece? Acontece naturalmente porque as pessoas associam. Então, principalmente as pessoas da região de Araçatuba, né? Araçatuba, São José do Rio Preto, Birigui, Guararapes, Prudente, toda essa nossa região aqui, quando a pessoa olha para mim, ela pensa em Aquavita automaticamente. Agora, existem muitas pessoas ao redor do Brasil, que eu tenho muitos seguidores de fora também, que já me associam automaticamente para a corrida. Assim como eu tenho vários seguidores que me automaticamente associam para a aviação. E eu tenho vários outros seguidores que me automaticamente associam para a política. Então, como eu trabalho várias frentes do Instagram, várias pessoas me associam a várias imagens diferentes. E eu sempre quis fazer isso. Sempre foi a minha intenção. Eu nunca quis associar-me a minha imagem a somente uma coisa. Eu sempre quis ter essa coisa consolidada de conseguir associar a minha imagem a várias frentes para que no futuro, quando eu tiver com
meu plano base em ação, eu consegui fazer essa unção de tudo isso. Nicolai, foi um prazer conversar com você. O nosso bate-papo, infelizmente, ele tem tempo, mas eu queria convidar vocês que conheceram o Nicolai hoje, que siga ele nas redes sociais. As redes sociais dele estão aqui na tela. Agradecer pelo seu tempo, agradecer, o seu pai não está aqui, mas deixa um grande abraço para ele. Tenho o maior respeito do mundo pela história da sua família, pela história da Aquavita. Tenho admiração por você, acho que você está de parabéns, jovem, super engajado dos negócios da família, politicamente. Eu acho que, como você disse, todo mundo é plural, são diversas frentes, né, de uma mesma pessoa. E deixo aqui já o espaço aberto para a gente fazer um outro programa. A gente sabe que você tem diversas paixões, é envolvido em muitos projetos. Sei que você faz parte, inclusive, do Gerar, né, que é um núcleo de desenvolvimento, de fomento, de discussão positiva para os negócios. Parabenizar você por isso e agradecer pelo seu tempo, que eu sei que você tem bastante compromisso, tem uma equipe enorme para gerenciar e foi muito prazeroso estar aqui com você. Eu que agradeço e muito obrigado a todos que participaram do programa e sigam atentos aos próximos entrevistados do Joca.